pelo som. Eu fico perdida, já estou num ambiente diferente hoje. Estou até aqui iluminada, ó. A iluminação do quarto estou iluminada, literalmente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo na gravação. Vamos dar continuidade ao livro do Poder Subconsciente. E é incrível os movimentos que vêm acontecendo quando a gente se propõe a estudar algo, e nesse caso, na minha vida, tem sido movimentos relacionados a essa questão do poder de você pensar, de visualizar e acontecer, literalmente. Muitas coisas acontecendo, né, Vitor? Para nós, graças a Deus. Então vamos lá, hoje eu vou continuar e vou fazer a leitura do capítulo 6. A gente ainda vai falar no decorrer do livro muito sobre essa parte das práticas, da cura da mente e tudo mais, mas vai ter capítulos mais adiante, segura a ansiedade, falando sobre o direito de ser rico, por exemplo. E eu sei que hoje essa questão da gente buscar uma vida melhor, seja algo material, seja algo para a nossa vida, seja da gente com a gente mesmo, isso é muito forte, né? E o quanto, falando agora da parte financeira, do dinheiro, pode afetar as outras áreas também, né? Quando a gente está preocupado, deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp, no meu Note. A gente fica preocupado, a gente fica ansioso, angustiado com as coisas financeiras da nossa vida, seja na empresa, seja na família, em casa, e aí degringola tudo, né? Então, esperem ansiosos e amorosos, porque assim, a gente vai chegar lá, tá? Vai ter capítulos, muitos, aliás, falando essa questão da prosperidade financeira, de você visualizar o que você quer, que você acredita que vai ser bom, que vai contribuir para a sua vida, que você merece, e a gente vai ter práticas, técnicas que ele vai trazer no livro. E eu quero propor para vocês, para a gente fazer juntos. Quando a gente chegar nessa parte dos capítulos ali de direito de ser rico, como usar o poder do subconsciente para adquirir riqueza, eu vou abrir o grupo para a gente começar a fazer umas práticas juntos, até para movimentar um pouco, para a gente perceber o que está dando certo, qual está sendo a dificuldade de vocês, porque além da leitura desse livro, ele tem essa parte prática, eu acho muito importante a gente testar, né? E mesmo que inconscientemente, por estar lendo o livro, acho que a gente acaba, por repetição também, das coisas que a gente vê aqui, trazendo para o dia a dia, e as coisas vão acontecendo. É incrível esse movimento. Então, eu quero que isso faça parte da vida de vocês também, dentro do estudo do livro, tá bom? Então, vamos lá para o capítulo 6, que são as técnicas práticas de cura mental. Quando pensa em construir uma ponte ou projetar uma nave espacial, o engenheiro aborda o problema com uma técnica conhecida, amplamente usada, e um conjunto de habilidades e métodos comprovados na prática. As técnicas, habilidades e métodos precisam ser aprendidos. Da mesma forma, há técnicas, habilidades e métodos reconhecidos como eficazes para nos governar, controlar e dirigir a vida. São métodos e técnicas fundamentais. Ao pensar em construir a Golden Gate, os engenheiros tiveram, em primeiro lugar, de compreender bem o que eram princípios matemáticos, tensões e esforços. Em segundo, visualizaram a ponte ideal de um lado até a outra da baía. O terceiro passo consistiu em aplicar métodos experimentados e comprovados, pelos quais foram implementados os princípios. Completados os 3 passos, a ponte adquiriu forma e gerações de motoristas começaram a cruzá-la. Se você quer que suas preces sejam atendidas, tem que começar com as técnicas e métodos apropriados. A maneira como sua prece é atendida segue um princípio científico. Nada acontece por acaso. Este é um mundo de ordem e leis. Neste capítulo, você vai conhecer técnicas práticas para expandir e alimentar sua vida espiritual. A prece, em hipótese alguma, deve ficar flutuando no ar como um balão. Tem que ir a algum lugar e realizar algo que você quer. Ou seja,
quando a gente fala das preces jogadas ao vento, das orações decoradas que a gente fica lá louca para terminar logo, para se ver livre. Acontece, tá? Quem nunca? Mas, aqui nesse caso, ele fala, vamos aprender de uma forma prática, técnica e comprovada do quanto uma prece eficaz ela tem os seus resultados garantidos, tá? Quando analisamos a prece, agora os cachorros resolveram, né, acordar. Quando analisamos a prece, descobrimos que há muitos e diferentes métodos para usá-la. E neste livro, porém, não vamos tratar das preces formais, rituais, usadas em serviços religiosos. Elas desempenham um papel importante no culto em grupo, mas não são o que nos interessa aqui. Nosso interesse imediato é por métodos eficazes de prece pessoal, que possam ser aplicados em nossa vida diária e utilizados para nos ajudar e ajudar os demais. Então, ele vai trazer aqui nesse capítulo técnicas de prece para a gente aprender como fazer uma prece efetiva, é claro, né? Não jogada ao vento, palavras assim soltas, mas com fundamento, e não só para gente, para pessoas também, tá? Para outras pessoas, para terceiros. A prece é a formulação de uma ideia a respeito de algo que queremos que se realize. É o desejo sincero da alma. Seu desejo é sua prece. Tem origem em suas necessidades mais profundas e revela as coisas que você quer na vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar aqui, porque pelo celular eu fico meio perdida. Essa é a natureza real da prece, a manifestação eficaz da fome, da sede da vida pela paz, harmonia, saúde, alegria e todas as demais bênçãos. A técnica de transferência para impregnar o subconsciente. Agora a gente vai começar a entrar nessa parte de como que a prece ela vai impregnando, como ele fala aqui, no nosso subconsciente, que a gente já viu nos capítulos anteriores, que é a que faz essa parte de realização. Ela dá um jeito de realizar o seu pedido, né? De movimentar para as coisas acontecerem. O café deve estar frio já. Fica com a boca de café aqui. Conforme demonstrado, o segredo da prece eficaz reside em instalar na mente subconsciente o resultado desejado. Uma das maneiras mais simples de fazer isso é denominada técnica da transferência. Vamos guardar essa informação. A técnica consiste, basicamente, em induzir o subconsciente e assumir como seu pedido transmitido pela mente consciente. A transferência é feita com maior facilidade e em um estado de devaneio. Lembra que a gente estava falando sobre as afirmações positivas, as heteroafirmações, do quanto o estado em que a gente se coloca de recepção, de calma, de tranquilidade, facilita com que essas sugestões, essas afirmações sejam recebidas mais facilmente pela mente subconsciente? É isso que ele quer dizer, tá? Saiba que no íntimo da sua mente residem uma inteligência e um poder infinitos. Simplesmente pense com tranquilidade no resultado que quer e visualize-o tomando forma a partir desse momento. Imite a menininha que tossia muito e tinha a garganta irritada. Firme e repetidamente ela disse: está passando agora, está passando agora. E a tosse e a irritação passaram em 1 hora mais ou menos. Utilize essa técnica com a mais perfeita simplicidade e ingenuidade. Ou seja, a gente tem mania de forçar as coisas e colocar dificuldade nelas, achando que, não, vamos dificultar, vamos botar bastante força, porque aí vai acontecer. E não é assim. É o contrário. A gente vai precisar desconstruir isso na mente da gente, que tudo na vida, inclusive fazer uma prece para obter resultados, a gente tem que ser algo pesado, tem que ser algo assim, forçado, sabe? Meio que chacoalhando, assim. Não, tudo na vida pode ser mais leve, mais fluido, mais tranquilo, de uma forma simples, ingênua, sabe? Que nem a menininha fez aqui. E quando ele fala de você pensar no resultado que quer e visualizar tomando forma, é você pensar o que você deseja e já mentalizar, visualizar ele já
realizado, já concretizado. Não importa o que seja. Assim como ela falou, estava com uma tosse, e enquanto ela estava naquele ataque de tosse ali, ela já estava pensando, está passando agora, está passando agora. Ela estava mentalizando, internalizando isso como se já fosse real, que está passando, está tranquilizando, e assim se fez. O subconsciente aceitará o seu plano. Se estivesse construindo uma nova casa onde iria morar com a família, você estudaria com o maior interesse a planta baixa do imóvel. Exigiria que os engenheiros a seguissem em todos os detalhes e fiscalizaria o material usado. Sabendo que a vida futura de seu lar dependeria da qualidade dos materiais, escolheria apenas o melhor que houvesse em cimento, isolamento, fiação elétrica, vigamento do telhado, etc. Não faz idêntico sentido ter o mesmo cuidado com a planta baixa do seu lar mental quando quer felicidade e prosperidade? Não faz sentido que a gente queira o melhor? Que a gente espere o melhor? Que a gente mentalize o melhor? Todas as experiências e tudo mais que entra em sua vida depende da natureza dos tijolos mentais que usa na construção do lar mental. Se a planta baixa está cheia de formas mentais de medo, preocupação, ansiedade ou carência, e se você se sente desamparado, cheio de dúvidas e cinismo, então a qualidade dos materiais mentais que está instalando na mente se transformará em mais trabalho penoso, em mais preocupação, tensão, ansiedade e limitações de toda a natureza. A atividade mais importante, de maior alcance na vida, é o que você incorpora à mente a cada hora do dia, que é aquela coisa de estar presente a cada respiração e a cada batida do coração. E falar é fácil, né? Às vezes a gente está muito disperso, nós temos muitas informações ao longo do dia, muitas coisas para resolver, para fazer, que é a vida real, né, Vitor? A gente estava falando disso ontem. Vida real, socorro, né? Mas que a gente consiga fazer diferente, materializar algo diferente na nossa vida, a gente vai ter que estar presente a cada hora do dia. Para qual tijolinho mental que a gente está construindo no nosso lar mental. Sua palavra, ainda que silenciosa e invisível, nem por isso é menos real. Então, que a gente fala também, que a gente fala brincando as coisas, né? O café tá frio. Às vezes a gente fala brincando as coisas, só que às vezes de tanto falar as mesmas brincadeiras, as mesmas piadinhas, o que vocês acham que a mente está recebendo de informação? E o quanto tempo ela está recebendo? Isso vira o que é uma repetição e acaba virando por um padrão inconsciente, mesmo que inconsciente, a gente está criando aquilo. É muito louco isso, né? Então, a gente não tem como, tá? Nós temos a nossa parte. Tem a autorresponsabilidade, sim, senhores. Para a gente criar uma vida diferente, a gente vai ter que mudar algumas coisas. A gente vai ter que mudar os hábitos, principalmente do que a gente está pensando, daquilo que a gente está falando. Que é isso que a gente vai criar. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Em todos os momentos, você está construindo o seu lar mental. Os pensamentos que elabora e as imagens mentais que cria representam a planta baixa. Hora após hora, momento após momento, você pode construir saúde radiante, sucesso e felicidade com os pensamentos que formula, as ideias que abriga, as crenças que você aceita e as cenas que ensaia no estúdio oculto da mente. Essa questão das cenas ensaiadas está muito ligado quando a gente está preocupado com algo que vai acontecer, tipo aquela coisa talvez nem tenha chance disso acontecer. E nós já temos a tendência do quê? De pensar que não vai dar certo. Por conta do quê? Das crenças que a gente tem. Ah, se for fácil demais. Não, tá fácil demais. Não vai dar. Não, isso é uma coisa que demora demais, eles demoram para entregar, eles demoram para resolver, porque lá é burocrático, porque assim não é assim tão fácil, porque precisa de muito esforço. Aí você já começa a criar esse padrão, essa crença. Aí você vai criando também essas cenas, sempre do pior cenário. Olha só, que você está visualizando. E assim, é muito comum, tá, isso acontecer. Comigo, com você, com a maioria de nós. Porque a gente foi criando esse hábito, essa tendência de pensar assim.
Essa mansão grandiosa, em cuja construção você está perpetuamente ocupado, é a sua personalidade, sua identidade nesse plano em que vivemos, toda a história de sua vida na Terra. Consiga uma nova planta baixa, construa em silêncio, tornando a paz, a harmonia, a alegria e a boa vontade realidades no momento de agora, no momento presente. Meditando sobre essas coisas e reivindicando-as como direitos seus, o subconsciente aceitará a planta baixa e fará com que se concretizem todas essas coisas. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, quando a gente pensa, medita sobre aquilo, né? A gente visualiza o que a gente quer para a nossa vida. A gente reivindica os nossos direitos de sim, eu sou merecedora de uma vida próspera. Sim, eu sou merecedora de um bom relacionamento. Sim, eu sou merecedora de estar bem comigo, de que meu negócio prospere, enfim, não importa, né? Da saúde perfeita, reivindicar o melhor. Sim, você pode, você já é isso. Na verdade, a gente desconstrói a partir disso, das crenças, dos pontos de vista que a gente compra como verdade, que a gente vai experienciando ao longo da nossa vida, no lar que a gente é criado, no ambiente que a gente vai se desenvolvendo. E aí a gente cria muitos padrões mentais. A gente cria. Para desconstruir não é fácil, então não é do dia para a noite. Por isso que a gente precisa internalizar esses conhecimentos, internalizar essas técnicas, começar a praticar. É prática, é prática. Depois você vai vendo, conforme as coisas forem acontecendo, o quanto é maravilhoso, o quanto você tem realmente o poder de criar diferente na sua vida, a partir de uma escolha. O termo ciência significa um corpo de conhecimentos coordenados, organizados e sistematizados. Pensemos um pouco mais sobre a ciência e a arte da verdadeira prece. Esse corpo de conhecimentos diz respeito aos princípios fundamentais da vida. Descreve as técnicas e os processos que podem ser demonstrados em sua vida e na de quaisquer seres humanos que os aplicam corretamente. A arte é a sua técnica ou processo. A ciência que a respalda é a resposta final da mente criadora ao seu pensamento ou quadro mental. Pedi e dar-se-vos-á. Não, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O que nos diz esse versículo famoso? Evidentemente que recebemos tudo aquilo que a gente pede. A porta lhe será aberta quando nela você bater e do outro lado achará o que procura. O ensinamento implica o caráter preciso das leis mentais e espirituais. Há sempre uma resposta direta da inteligência divina, residente no subconsciente ao pensamento consciente. Se pedir pão, você não vai receber pedra. Precisamos pedir acreditando que vamos receber. Ah, essa parte é difícil, né? E aí fala também da parte da fé que a gente viu nos outros capítulos. Que a gente precisa pedir acreditando que vamos receber. A mente move-se do pensamento para o objeto. A menos que haja, de início, uma imagem na mente, ela não poderá fazer, pois não haverá coisa alguma na direção da qual mover-se. Vou de novo. A mente move-se do pensamento para o objeto. De pensar e criar aquilo. A menos que haja de início uma imagem na mente, ela não poderá fazer, pois não haverá coisa alguma na direção da qual mover-se. A prece, que é o ato mental, deve ser aceita como imagem na mente, antes que o poder do subconsciente atue sobre ela e a torne realidade. Temos que alcançar um ponto de aceitação na mente, um estado de acordo, inquestionável e sem reservas. Essa contemplação deve ser acompanhada por um sentimento de alegria e tranquilidade, dando como certa e concretização daquilo que desejamos. A base sólida da arte e da ciência da verdadeira prece é a certeza e a confiança total em que a ação da mente consciente obterá uma resposta clara do subconsciente, que é dotado de sabedoria ilimitada e poder infinito. Seguindo esse procedimento, suas preces serão
atendidas. Agora a gente vai falar um pouquinho da técnica da visualização. Esse capítulo é bem curtinho. A maneira mais fácil e óbvia de formular uma ideia consiste em visualizá-la, vê-la nos olhos da mente com tanta clareza como se estivesse viva. É quase como que você pudesse sentir, tocar, sentir o sabor, o cheiro, sabe? Quando você visualiza aquilo tão real na sua mente, com tantos detalhes, com riqueza de detalhes, que você quase consegue tocar, literalmente. Só podemos ver a olho nu o que já existe no mundo externo. Ou seja, ele está falando aqui da gente visualizar com a tela mental, né? Fechar os olhos, né? Entrar em estado meditativo e começar o teu processo de visualização. O que a gente está vendo aqui a olho nu é o que está já materializado. E aí, provavelmente, mais à frente, ele vai falar disso, e se alguém aqui já estudou um pouco sobre lei da atração e coisa, eles falam muito do efeito Zenão, ou do efeito de você, ok, eu estou meditando, eu estou visualizando, eu estou sentindo, só que não acontece. Aí é falado assim, né? Principalmente o professor Hélio Couto, ele fala, tá, mas daí você visualiza, você pensa nos detalhes, meu carro tá ali na garagem, meu Versa azul 2022, automático. Aí você pensa nos detalhes do carro, você se imagina dirigindo, como seria você, né, sentindo seu corpo sendo abraçado por aquele banco, pelo assento, né, Vitor? E aí, daqui a pouco, o que você faz? Você vai lá na garagem ver se o carro tá lá. Você vai lá, o seu olho, né, normal, assim, acordada, consciente, e você vai lá, mas o carro não tá, mas o carro não chega, e mais esse é o efeito Zenão, você colapsa isso, você ferra com tudo, falando bem diretamente, porque você faz todo um processo de visualização, de internalização daquilo que você quer, que você, nossa, se imagina ali, sabe? E daí depois você vai lá na garagem e vai olhar o bendito do carro que não tá na garagem. Pronto. Aí vai ter que começar tudo de novo. Por isso que demora. Porque nós temos a tendência de racionalizar. Tá, mas quando é que vai aparecer? Como é que eu vou ter dinheiro para pagar esse carro? Como é que vai vir do nada? Ah, não, ai meu Deus, não. O negócio é sentar aqui, tá, trabalhar, fazer aqui o meu negócio que eu tenho que fazer, ganhar meu dinheirinho, né? O dinheirinho, um diminutivo, ganhar meu dinheirinho. E daí eu vejo depois, e eu já sei também que eu nunca vou poder ter um carro desse. Aí qualquer Fiestinha, Corsinha e Palio, não estou desmerecendo as marcas aqui, tá? E qualquer coisa assim serve e tá bom. Não, mas peraí. Vamos lá. De maneira semelhante, aquilo que podemos visualizar com os olhos da mente já existe nos reinos invisíveis dela. E a gente tem dificuldade de acreditar nisso, de internalizar isso, de tomar como real e verdadeiro. Porque se a gente pode visualizar, se a gente pode sonhar, se a gente pode criar isso na nossa mente, ele já existe. É como se fosse assim, ó, é possível, está disponível para você, para mim, para todos nós. Quem falou que não está disponível? E pode ser o sonho, a vontade, o desejo mais mirabolante que você possa achar que seja mirabolante, que é só um ponto de vista, né? E aí a gente começa a começar a racionalizar. Ah, não, nossa, isso é muita viagem, fica sonhando, e não sei o quê, da onde que vai ter isso, né? Olha para a tua realidade, pronto, você não vai conseguir. Não vai. Mas se a gente entende que se é possível sonhar, se é possível a gente criar isso, e a gente sente aquilo, como eu falei, sente o cheiro, o gosto, sabe, da coisa ali com a gente, isso já está existente nos reinos invisíveis. E aí a gente tem que parar com a mania de querer controlar como isso vai se materializar na vida da gente. A gente tem que parar de controlar como o universo, como a mente subconsciente, que é poderosa, infinita, inteligente, vai fazer isso se materializar na nossa vida. Para que a gente tem mania de controlar, de olhar para o real e dizer assim, ai, né, vamos trabalhar, né? Já está tarde. A imagem que formulamos na mente é a essência da coisa que temos esperança de conseguir e a prova da existência de coisas invisíveis. O que formamos na imaginação é tão real quanto qualquer parte do nosso corpo. Ideia e pensamento são reais e um dia aparecerão no mundo objetivo se formos fiéis à imagem mental.
Não adianta pedir pão, que você não vai... como é que é? Ele falou ali do pão e da pedra. Você não vai pedir pão e receber pedra. O processo de pensar forma impressões na mente. O processo de pensar forma impressões na mente. As impressões, por sua vez, manifestam-se como fatos e experiências na vida real. Arquitetos visualizam o tipo de prédio que querem. Veem-no como que querem cada ponto, como querem cada ponto. As imagens que formam os processos mentais transformam-se no molde plástico do qual emergirá o edifício. A obra pode ser bela ou feia, um arranha-céu ou um barraco, mas tudo começa como uma visualização. Tudo começa aqui. O arquiteto projeta as imagens mentais quando põe no papel. Finalmente, o empreiteiro e os operários reúnem os materiais necessários e o prédio começa a ser construído, representando fielmente o quadro mental pintado pelo arquiteto. Costumo usar sempre a técnica da visualização antes de falar para uma plateia. Silencio as engrenagens da mente para poder apresentar ao subconsciente as imagens mentais. Em seguida, imagino o auditório. Vejo as poltronas ocupadas por homens e mulheres, todos iluminados e inspirados pela presença curadora infinita existentes em cada um deles. Vejo-os radiantes, felizes, livres. Tendo de início formulado a ideia na imaginação, mantenham-a tranquilamente na mente como um quadro mental, enquanto imaginam ouvir pessoas dizendo: estou curado, sinto-me maravilhosamente bem, fui transformado. Convenço-me de que a mente e o corpo de todas as pessoas presentes serão saturados de amor, completude, beleza e perfeição. Esse estado desenvolve até um ponto em que posso ouvir, esse estado desenvolve-se até um ponto em que eu posso ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade. Em seguida, eu libero a imagem e subo para o tablado. Vou para o palco. Em quase todas as ocasiões em que faço palestras, tendo usado a técnica, pessoas me procuram em seguida para dizer que suas preces foram atendidas. O método do cinema mental. Deixa eu tomar um golinho de água. Como diz o velho ditado, uma ilustração vale por 1000 palavras. É preciso salientar que o subconsciente materializar qualquer imagem mantida na mente e sustentada pela fé. Age como se fores e serás. Há vários anos participei de um programa de palestras que me levou a vários estados. Eu queria contar com uma base permanente na área, onde poderia prestar auxílio aos que precisassem de ajuda. As viagens levaram-me aos lugares mais variados e distantes, mas não esqueci a ideia da base permanente. Certa noite em Washington, entrei num estado de relaxamento em um sofá no quarto de hotel. Concentrei a atenção. De maneira tranquila, receptiva, imaginei que falava a uma grande plateia. Ai, minha coluna. E dizia: estou satisfeito em estar aqui. Rezei por esta oportunidade ideal. Com os olhos da mente, eu vi essa plateia imaginária e senti a realidade daquilo tudo. Ele hipnotizou. É aquele do palpável. Visualizar com tantos detalhes e você está naquele estado de ser conduzido para essa visualização que você basicamente sente tudo como se estivesse realmente lá, fazendo aquilo ou obtendo aquilo. Na manhã seguinte, ao acordar, senti uma grande sensação de paz e satisfação. Dias depois, recebi um telefonema de uma organização daquela região convidando-me para assumir o cargo de diretor. Aceitei e durante vários anos realizei ali um trabalho extremamente frutífero. Ou seja, ele estava viajando muito, né, lá, o que ele gostava, né, fazendo palestras, mas ele queria fixar uma base. Ele falou, ok, vou materializar isso. E aí depois ele recebe o convite para assumir um cargo de diretor, ou seja, conseguiu
o que ele queria, o que ele almejava, para fixar base numa cidade específica. E assim foi. O método que acabo de descrever é frequentemente chamado de método do cinema mental. Recebo inúmeras cartas de leitores ou de pessoas que compareceram às minhas palestras falando dos resultados maravilhosos que obteram com essa técnica. Uma área em que esse método parece extremamente útil é na venda de imóveis. Se você tem uma casa ou propriedade para vender, sugiro que inicialmente convença-se de que o preço que pede é justo, tanto para você como para o eventual comprador. Feito isso, tranquilize a mente, relaxe o corpo, solte-se e entre em um estado sonolento. Um estado que reduza ao mínimo todo o trabalho mental. Imagine-se em seguida recebendo o cheque da comissão, rejubile-se com a venda feita, dê graças e vá dormir, sentindo que é verdadeiro e natural o filme que criou na sua mente. Você tem que agir como se aquilo que planejou já seja uma realidade objetiva. Você tem que ir dormir com toda essa mentalização, emotização, como se aquilo realmente aconteceu ou vai acontecer, tá? Você tem que agir, ou seja, que maravilha. Vendi o imóvel, peguei o cheque lá, o preço justo, foi bom para mim, foi bom para o comprador, que maravilha. Agradeça, sinta aquela satisfação e vai dormir. Quando age desse modo, a mente subconsciente assimila isso como uma gravação. Ela, tá muito real isso aqui. Em seguida, a inteligência infinita trará para você o comprador que realmente deseja aquela propriedade, que lhe dará grande satisfação e na qual prosperará. Pelas correntes mais profundas da mente, comprador e vendedor são reunidos. Uma imagem mental conservada na mente, reforçada pela fé, tornar-se-á realidade. Vamos lá para mais uma historinha. Deixa eu ver aqui. Que hora é? Tá. A técnica de Balduin. Um professor da França, Charles Balduin, foi um psicoterapeuta brilhante e diretor de pesquisas da nova escola de cura de Nancy. Descobriu que a melhor maneira de impressionar a mente consciente é entrar em estado de sonolência, de torpor ou um estado semelhante ao do sono, no qual todo esforço é reduzido ao mínimo. Nesse momento, de maneira tranquila, passiva, receptiva, por reflexão, a ideia pode ser transmitida ao subconsciente. Meu Deus, eu vou meditar mais? Vou meditar mais, aproveitar esse estado meditativo para fazer todas as minhas visualizações. Ou como explicou ele. Uma maneira muito simples de conseguir isso, que é a impregnação na mente subconsciente, consiste em condensar a ideia que deverá ser o objeto da sugestão, resumi-la em uma frase curta que possa ser facilmente gravada na memória e repeti-la constantemente, como se fosse uma canção de ninar. Ou seja, não precisa fazer uma página escrever 3 páginas de tudo que você quer e ficar ali, né? Só aí já botar peso, dizer assim, não, se eu não fizer isso, não vai concretizar. Então, sabe? Simplicidade, efetividade. Então, fazer ali, condensar a ideia que você quer, o que você está desejando, como um objeto de sugestão, resumindo uma frase curta ou o mais curto possível, que seja facilmente gravada, porque você vai ficar repetindo isso várias vezes, tá? Como se fosse uma canção de ninar. Nem aquelas músicas chicletes, que não tem nada, mas às vezes é uma frase, é um detalhe, que a gente gruda aquilo e fica e inconscientemente repete quase que o dia inteiro aquela música. Há alguns anos, uma jovem viúva em Los Angeles envolveu-se em uma longa e acrimoniosa briga de família. O falecido marido lhe deixara todas as propriedades. Porém, os filhos e filhas dele, de um casamento anterior, entraram na justiça para contestar o testamento. O oferecimento de uma solução amigável foi recusado com desdém. Quando ela me pediu ajuda, expliquei-lhe
Expliquei-lhe a técnica de Balduin. Insisti em que condensasse a ideia de sua necessidade de uma frase curta que pudesse ser facilmente gravada na memória. A moça formulou a seguinte frase: tudo terminou em uma ordem divina. Tudo terminou em uma ordem divina. Para ela, as palavras significavam que inteligência infinita, operando pelas leis que regem a mente subconsciente, produziria uma conclusão mutuamente satisfatória com a aplicação do princípio da harmonia, que fosse bom para ela e para os filhos. Todas as noites, durante 10 noites, até foi rápido, ela se sentava em uma poltrona, relaxava o corpo, entrava em estado meditativo, em estado de sonolência. Uma vez nesse estado, afirmava devagar, de modo tranquilo, repetidamente, cheio de sentimento. Tudo terminou em uma ordem divina. Tudo terminou em uma ordem divina. E em seguida mergulhava em sono profundo, normal. Na manhã do 11º dia, acordou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo, na verdade, estava terminado, resolvido. No mesmo dia, seu advogado lhe telefonou. O advogado da parte contrária e seus clientes estavam querendo chegar a uma solução conciliatória. Alcançando um acordo harmonioso, seguiu-se a retirada da ação da contestação que eles tinham colocado. A técnica do sono. Quando entramos em estado de sonolência, todo esforço se reduz ao mínimo. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. A razão disso é que o grau mais alto da manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecermos e pouco depois de acordarmos. Por isso que falam que a melhor hora para você colocar sugestões, fazer afirmações, é quando você está quase pegando sono e logo que você acordar. Porque a tua mente consciente ainda está meio dormindinha, assim. E é a hora que o subconsciente está bem ativo. Então, bem na hora do soninho, assim, quando você está quase pegando no sono, e logo que você acorda. Enquanto dormirmos, desaparecem os pensamentos negativos que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir que sejam aceitos pelo subconsciente. Ou seja, onde as vozes sabotadoras, elas estão mais latentes, quando a gente está mais desperto. Então, se você tentar falar que o seu verso azul automático tá na garrafa, a tua mente consciente começa, meu Deus, vem a louca de novo. Aí começa a contar um monte de historinha e pensamento negativo, tá? Por isso que a melhor hora de você visualizar, mentalizar, fazer seu cinema mental é nessa hora que a mente consciente, essa julgadora, voz sabotadora que nos habita, ela tá mais assim, nem tá ouvindo direito, sabe? Tá alguma coisa lá ao fundo. E a mente subconsciente tá assim, ó, captando tudo que você botar ali dentro, né? E repetidamente. E tomando como verdade também, né? Vamos supor que você quer se livrar de um hábito destrutivo. Assuma uma postura confortável, relaxe o corpo e fique imóvel. Entre em um estado de sonolência e nele diga de forma tranquila, repetidamente, como se estivesse cantando uma canção de ninar. Estou inteiramente livre desse hábito. A harmonia e a paz da mente reinam supremas. Estou inteiramente livre desse hábito. A harmonia e a paz da mente reinam supremas. Repita essas palavras devagar, com calma e carinho, durante 5 ou 10 minutos, à noite e pela manhã, assim que você acordar. A cada vez que repete as palavras, o valor emocional delas torna-se maior. Quando surgir a ânsia de repetir o hábito, repita para si mesmo em voz alta a mesma frase, a mesma forma. Dessa maneira, você induz o subconsciente a aceitar a ideia, daí se seguindo a cura. A técnica do obrigar. Na Bíblia, Paulo recomenda que, com louvor e graças, façamos nossos pedidos. Resultados extraordinários podem ser obtidos com esse método simples de oração. O coração agradecido ou coração grato está sempre perto das forças criadoras do universo, fazendo com que bênçãos incontáveis fluam em sua direção, de acordo com a lei da relação recíproca,
baseado na lei cósmica da ação e da reação. Aquela coisa, né? Não tem como você mandar ódio e receber amor, ou mandar amor e receber ódio, né? É reciprocidade. Ação e reação. Recentemente, uma jovem mãe contou-me sua experiência com a técnica. Disse ela: eu estava desempregada, sem dinheiro, com 3 filhos pequenos para alimentar e vestir. Não sabia a quem recorrer. Ouviu, então, explicar que devemos ser gratos, antes mesmo de nossas preces serem atendidas. Foi como se uma luz tivesse se acendido em minha mente. Tive certeza de que precisava experimentar a técnica. Todas as noites e manhãs, durante 3 semanas, a jovem repetiu as seguintes palavras: obrigada, Pai, pela minha riqueza. Obrigada, Pai, pela minha riqueza. Fazia isso de forma relaxada, tranquila, e continuou a repetir a frase até que uma sensação, um estado de gratidão lhe inundava a mente. Imaginava que estava se dirigindo ao poder e inteligência interna de infinitos, embora soubesse, claro, que não podia literalmente ver a inteligência criadora ou a mente infinita. E aí se dá em você confiar, em você ter fé naquilo que você está falando, como naquilo que você está fazendo em prece, em oração. Como ela não sabia quem era esse princípio criador, inteligente, infinito, maravilhoso, né? Mas ela se dirigia a essa inteligência. Estava vendo com os olhos da mente, da percepção espiritual, dando-se conta de que seu pensamento e imagem de riqueza era a primeira causa no que se referia a dinheiro, emprego e alimentos de que ela necessitava. Seu pensamento e sentimento era a essência da riqueza, não prejudicada por condições anteriores de qualquer tipo. Ao repetir obrigada, Pai, incontáveis vezes, sua mente e seu coração foram levados ao ponto de aceitação. Quando pensamentos de carência, de pobreza, desalento lhe surgiam à mente, dizia mais uma vez: obrigada, Pai. Tantas vezes quantas fossem necessárias. Sábia, enquanto mantinha a atitude de gratidão que recondicionaria a mente para aceitar a ideia de riqueza. E foi exatamente o que aconteceu. A prece dessa mãe teve uma consequência interessante. Pouco depois de ter começado a orar da maneira descrita, encontrou na rua um ex-empregador que não via há mais de 5 anos. Ele lhe ofereceu um emprego de responsabilidade bem remunerado. E até mesmo chegou a lhe fazer um empréstimo de curto prazo para que ela pudesse se sustentar até o recebimento do primeiro salário. E ela me disse: eu jamais esquecerei o poder espantoso da frase obrigada, Pai. Ela fez maravilhas por mim. Eu jamais esquecerei o poder espantoso da frase obrigada, Pai. Ela faz maravilhas por mim. Um pouquinho, gente. Vamos lá. O método afirmativo. A eficácia de uma afirmação é determinada, em grande parte, pela compreensão da verdade do sentido que dão base às seguintes palavras. Na prece, não use uma repetição vazia. O poder da afirmação reside na aplicação inteligente de palavras positivas, definidas e específicas. Vamos supor que uma aluna some 3 mais 3 e escreva 7 no quadro negro. A mestra afirma com certeza matemática que 3 mais 3 somam 6. Em consequência, a menina muda o número do resultado. A afirmação da mestra não tornou 3 mais 3 igual a 6. Isso gera uma verdade matemática que, por seu lado, levou a criança a corrigir o número escrito no quadro negro. É anormal estar doente. O normal é estar saudável. A saúde é a verdade de seu ser. Quando você afirma saúde, harmonia e paz para si mesmo e para outrem, e quando reconhece que essas condições são princípios universais do seu próprio ser, você reconfigura os padrões negativos da mente subconsciente, baseado em sua fé e compreensão daquilo que afirma. Só mais uma vez essa frase: é anormal estar doente. O normal é estar saudável. O resultado do processo afirmativo da oração
Depende de ela adequar-se aos princípios da vida, pouco importa quais sejam as aparências. Há um princípio de verdade e nenhum de desonestidade. Há um princípio de verdade e nenhum de desonestidade. Há um princípio de inteligência e nenhum de ignorância. Há um princípio de harmonia e nenhum de discórdia. Há um princípio de saúde, mas nenhum de doença. E um de riqueza e nenhum de pobreza. Resolvi usar o método afirmativo quando minha irmã resolveu internar-se em um hospital inglês para retirar cálculos biliares. O diagnóstico no seu caso baseava-se nos exames habituais feitos no hospital e em raio-x. Ela me pediu que orasse por sua recuperação. Eu estava a 9.000 quilômetros de distância, mas isso não me perturbou. Não há nem tempo e nem espaço no princípio da mente. A mente, ou a inteligência infinita, está presente em sua totalidade e simultaneamente em todos os lugares. Várias vezes por dia, eu afastava por completo todos os meus pensamentos nos sintomas da minha irmã e em sua natureza física. Calma e confiantemente afirmava o seguinte, ou seja, várias vezes no dia, ele não ficava pensando na condição dela, do que ela estava fazendo, da saúde ou falta da saúde dela. Ele ficava calmo, confiante e afirmava um textinho que eu vou ler aqui para vocês. Esta prece é para minha irmã, Catherine. Ela está relaxada e em paz, tranquila, bem equilibrada, serena, calma. A inteligência curadora na mente subconsciente que lhe criou o corpo está agora transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e ossos de seu ser, de acordo com o modelo perfeito de todos os órgãos existentes na sua mente subconsciente. Silenciosamente, tranquilamente, todos os padrões deformados de pensamentos na mente subconsciente são eliminados e dissolvidos. E a vitalidade, a completude e a beleza do princípio da vida se manifestam em todos os átomos de seu ser. Ela está agora aberta e receptiva às correntes curadoras que por ela fluem como um rio, restituindo-lhe a saúde perfeita, a harmonia, a paz. Todas as distorções e imagens feias foram varridas pelo oceano infinito de amor e paz que flui através dela, e assim é. Ao fim de 2 semanas, minha irmã submeteu-se a novo exame. Os raios-x nada acusaram. O médico reconheceu que ela tivera uma recuperação notável e desmarcou a cirurgia. Afirmar é declarar que assim é. Enquanto mantiver essa atitude mental, considerando-a como verdade, pouco importando toda a prova em contrário, você receberá a resposta à prece. O pensamento não pode fazer outra coisa que não afirmar porque mesmo que negue alguma coisa, você está, na verdade, afirmando a presença daquilo que nega. Repetir uma afirmação, sabendo o que está dizendo e por que está dizendo, leva a mente àquele estado de consciência em que ela aceita como verdade aquilo que você fala, que você declara. Continue a afirmar as verdades da vida e até obter do subconsciente uma reação satisfatória. Deixa eu ver aqui quantas páginas são. O método da argumentação. Deixa eu tomar uma água. O método da argumentação. Esse método é exatamente o que o nome propõe. Teve origem no notável trabalho, nossa, esse nome aqui, do Dr. Phineas Parkhurst King, um pioneiro da cura mental e espiritual que há mais de um século residiu e clinicou em Maine. Ele foi, na verdade, o pai da medicina psicossomática, o primeiro psicanalista. Possuía também uma notável capacidade de diagnosticar, por meio de clarividência, a causa de problemas, dores e perturbações de pacientes. Simplificando, o método de argumentação, da forma empregada com tanto sucesso pelo Dr. King, consiste em raciocínio espiritual.
Você convence o paciente e a si mesmo de que a doença é consequência de falsas crenças, medos infundados, configurações negativas alojadas na mente subconsciente, por aí vai. Mentalmente, você analisa o assunto e convence o paciente de que a doença ou distúrbio são devidos exclusivamente a padrões deformados, defeituosos de pensamento que assumiram forma no corpo. A crença errônea em um poder ou causa externos mostra-se nesse momento sob a forma de doença e pode ser mudada alterando-se os padrões mentais. Ou seja, a gente pode tirar essa crença, né, de deformidade, de qualquer tipo de defeito, que a gente tem mania, que a gente adora dizer que a gente tem uma doencinha, um probleminha. E daí você se convence de que nada disso é real, de que foi esse tipo de padrão de pensamento que criou, externalizou, né, trouxe para o físico, somatizou, por conta de padrões mentais negativos e tudo mais, e que você pode mudar isso. Você explica ao paciente que a base de todos os tipos de cura é a mudança de crença, isso é, aquilo que ele acredita. Diz também que a mente subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos. Por isso mesmo ele sabe como curá-lo. Ele pode curá-lo. E já está fazendo isso enquanto você fala. Você argumenta na sala de seu tributo mental que a enfermidade é um reflexo da mente, baseado em imagens mentais mórbidas, saturadas de doença. E continua a reunir toda a prova que puder, em nome do poder curador interno, que, para começar, criou todos os órgãos e tem o modelo perfeito de todas as células, nervos e tecidos de que eles são constituídos. Ou seja, você tem um poder curador porque você... E ele sabe como curar você. Porque ele sabe o que é um molde perfeito, o que é um corpo super perfeito, saúde perfeita, com todas as células perfeitas, com todos os nervos, tecidos que eles são constituídos. Em seguida, na sala do júri da mente, você pronuncia o veredito, absolvendo absolvendo o paciente. Você o libera, fortalecendo-lhe a fé e a compreensão espiritual. Uma vez que só há uma mente, o que você sente como verdade é tornado manifesto na vivência do paciente, daí seguindo a cura. Método absoluto assemelha-se à moderna terapia do ultrassom. Meu Deus, a minha coluna está maravilhosa. Acho que eu vou deixar. Peraí. Deixa eu ver se a gente termina aqui. Quanto tá? Vamos lá, mais 2 páginas. Com maravilhosos resultados, numerosas pessoas em todo o mundo praticam essa forma de tratamento pela prece. Um indivíduo que o emprega menciona o nome do paciente. Em seguida, em silêncio, pense em Deus e em suas qualidades e atributos, tais como bem-aventurança total, amor ilimitado, inteligência infinita, poder inigualável, sabedoria perfeita, harmonia absoluta, beleza indescritível e perfeição. Enquanto pensa tranquilamente nesses aspectos, sua consciência eleva-se para uma nova dimensão espiritual. O curador sente o oceano infinito do amor de Deus, dissolvendo tudo que é diferente de si mesmo na mente e no corpo do paciente pelo qual está orando. Sente que todo o poder e o amor de Deus, então, estão nesse momento focalizados no paciente. Tudo que é prejudicial ou nocivo nesse momento, inteiramente neutralizado na presença do oceano infinito de vida e amor. O método absoluto de oração poderia ser comparado aos progressos mais modernos, como a terapia do ultrassom, que me foram recentemente explicados por um ilustre médico de Los Angeles. O aparelho que ele usa gera poderosas ondas sonoras de frequências extremamente altas. Quando elas são apontadas para áreas do corpo onde há tecidos anormais, as células afetadas ressonam com o ultrassom e respondem ao tratamento. Na medida em que nossa consciência se eleva, enquanto contemplamos as qualidades e os atributos de Deus, geramos ondas espirituais de harmonia, saúde e felicidade. O método da determinação categórica. Segundo o sentimento e a fé que a inspiram, a palavra adquire poder.
Quando nos damos conta de que o mesmo poder que move o mundo move-se em nosso benefício e nos robustece a palavra, cresce em nossa confiança e certeza. Nenhum esforço é feito para adicionar poder a poder. Não deve haver o menor conflito, coerção, força ou luta mental. Uma jovem usou um método de determinação categórica com um rapaz que importunava o telefone, insistindo em marcar encontros, e a estava achando muito difícil livrar-se dele. Quando ele começou a aparecer em seu local de trabalho, reconheceu que tinha que tomar imediatamente uma medida drástica. Várias vezes por dia, entrava em estado de tranquilidade e determinava repetidamente o seguinte: eu entrego fulano a Deus. Ele, em todas as ocasiões, está onde deve estar. Estou livre e ele está livre. Determino agora que minhas palavras se dirijam à mente infinita e que se transformem em realidade. Assim seja. Segundo ela, o rapaz desapareceu por completo de sua vida. Nunca mais ouviu. Ou, como disse, foi como se o chão o tivesse engolido. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Uma frase de Jó. Agora a gente vai recapitular o que a gente viu aqui no capítulo 6 para a gente finalizar esse conto de hoje. Vamos lá. 1. Seja um engenheiro mental e use técnicas experimentadas e comprovadas na construção de uma vida cada vez mais grandiosa. 2. Seu desejo é sua prece. Imagine agora a concretização do desejo, sinta-lhe a realidade e terá a alegria da prece atendida. 3. Deseje realizar coisas de maneira simples, com a ajuda infalível da ciência mental. 4. Você pode ter saúde radiante, sucesso e felicidade com os pensamentos que formula no estúdio oculto da mente. 5. Experimente cientificamente até que prove a si mesmo que há sempre uma resposta direta da inteligência infinita da sua mente subconsciente ao pensamento consciente. 6. Sinta alegria e tranquilidade de prever a concretização certa do seu desejo. O quadro mental que tem em mente é a essência das coisas que tem esperança de conseguir e a prova de coisas ainda invisíveis. 7. Uma imagem mental vale por 1000 palavras. A mente subconsciente trabalhará para tornar realidade qualquer imagem mantida na mente e reforçada pela fé. 8. Na prece, evite todo esforço ou coerção mental. Entre em um estado de sonolência e acalente-se para dormir, sentindo e sabendo que sua prece será atendida. 9. Lembre-se de que um coração grato está sempre próximo das riquezas do universo. 10. Afirmar é declarar que assim é. Enquanto mantiver essa atitude mental, considerando-a como verdade, qualquer que seja a prova em contrário, você terá a resposta à sua prece. 11. Crie ondas de harmonia, saúde e paz ao pensar no amor e na glória de Deus. 12. Aquilo que você decreta e sente como verdade acontecerá. Decrete harmonia, saúde, paz e prosperidade. Assim é. É isso, meus amores. Mais um encontro lindo, com muito aprendizado. E está sendo incrível para mim fazer essa jornada com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês consigam assimilar o que eu trago aqui. E, de verdade, né? Tentar, ao menos, né? Colocar esse hábito, né, de confiar, de ter fé, de tudo que a gente falou aqui sobre como a nossa mente funciona, que se vocês tiverem também qualquer dúvida, pesquisem, busquem informação. Esse é um poder grandioso, infinito, que todos nós temos. Eu tenho, você tem. Então, se a gente tem em abundância, por que não usar a nosso favor? Né? Então, tá bom, meus amores, um ótimo dia, até o encontro de quinta-feira às 8 horas. E eu amo vocês. Gratidão. Deixa eu parar de gravar, né? Senão coiseia tudo aqui. Obrigada, Victor. Obrigada, Tati. Bom dia para vocês, tá?